Quando uma mentira se transforma em amor verdadeiro. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. Gabriel Mendonça esfregou os olhos cansados enquanto analisava as planilhas financeiras em sua tela. Do alto do 30º andar, seu escritório oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, mas ele raramente tirava os olhos dos números para apreciá-la. Aos 35 anos havia transformado a empresa da família em um império ainda maior. Mas a que custo? O toque musical do telefone interrompeu seus pensamentos. Gabriel Mendonça respondeu automaticamente. Meu filho, você trabalha demais. Nem reconhece mais a voz da sua própria mãe. A voz calorosa de Helena Mendonça soou do outro lado da linha. Gabriel relaxou os ombros e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Desculpe, mãe. Dia cheio. Todos os seus dias são cheios, querido. É por isso que estou ligando. Você não esqueceu da festa de 45 anos de casamento na próxima semana, não é? O empresário franziu a testa, consultando mentalmente sua agenda lotada. Havia se lembrado, mas ainda não havia confirmado presença, esperando que alguma emergência profissional surgisse como desculpa. Claro que não esqueci, estarei aí. Ótimo, exclamou Helena animada. E então, vai trazer alguém desta vez? Ali estava a pergunta que ele temia. Gabriel fechou os olhos, contendo um suspiro. Mãe, Gabriel, interrompeu Helena com voz suave, mas determinada. Seu irmão vem com a esposa e os filhos. Sua irmã está trazendo o namorado novo. Todos os seus primos estarão acompanhados. Seu pai e eu estamos preocupados. Não é saudável viver só para o trabalho. Estou bem, mãe, só não encontrei a pessoa certa ainda, respondeu ele, repetindo a mesma desculpa de sempre. Você não vai encontrar ninguém trancado naquele escritório. 3 anos desde seu último relacionamento, Gabriel, é muito tempo. A conversa seguiu com Helena, detalhando os preparativos para a festa na casa de campo da família, em Campos do Jordão. Gabriel prometeu que iria, e após desligar, passou a mão pelo rosto com um suspiro profundo. Eu deveria ter mentido. Dito que estaria em uma viagem de negócios, comentou Gabriel, cortando distraidamente o filé em seu prato. Renata, sua irmã mais nova, girou os olhos enquanto sorvia seu vinho. O restaurante ao meio-dia estava cheio de executivos, mas em sua mesa reservada, os irmãos conversavam com privacidade. E perder a chance de ver tia Carmen bêbada dançando reggaeton como no ano passado? Você não teria coragem, provocou ela. Gabriel não conseguiu reprimir uma risada, mas logo sua expressão voltou a ficar séria. Toda vez é a mesma coisa, Renata. Quando vai se casar? Já está na hora de ter filhos. Eu mal tenho tempo para dormir. Renata observou o irmão com um olhar compreensivo. Sua especialidade como psiquiatra infantil a tornava particularmente atenta aos não ditos. Não é só falta de tempo, é? Desde o que aconteceu com a Débora... Não quero falar sobre isso, cortou Gabriel, seu rosto endurecendo. Tudo bem, cedeu Renata, erguendo as mãos em rendição. Mas você sabe como os pais são. Depois de 45 anos juntos, eles só querem o mesmo para os filhos. Gabriel brincou com a comida em seu prato, perdido em pensamentos. Eu não sou como você e o Lucas. Não consigo simplesmente confiar nas pessoas assim. Então leve alguém, sugeriu Renata, mastigando um pedaço de aspargo. Qualquer pessoa, só para acalmá-los por enquanto. Gabriel ergueu os olhos, uma ideia começando a se formar em sua mente. A sala de reuniões estava tensa. Os investidores japoneses mantinham expressões impassíveis enquanto Gabriel apresentava as projeções financeiras do novo projeto. Quando um deles questionou os números de projeção de mercado, Gabriel sentiu uma gota de suor frio descer por sua têmpora. Foi nesse momento que a porta se abriu silenciosamente. Beatriz Oliveira, sua secretária executiva há 3 anos, entrou com passos leves e postura elegante. Seu blazer bem cortado e a saia lápis transmitiam profissionalismo, enquanto seus olhos castanhos
brilhavam com inteligência. Aproximou-se de Gabriel e, com discrição, sussurrou em seu ouvido, enquanto deslizava uma pasta sobre a mesa. Atualizei as projeções com os dados do relatório que chegou esta manhã. Página 3, segundo parágrafo. Gabriel abriu a pasta e, ao ler os novos números, sentiu o alívio percorrer seu corpo. Com renovada confiança, apresentou os dados, atualizados. Os investidores assentiram satisfeitos e, ao final da reunião, os contratos foram assinados. Quando todos saíram, Gabriel afrouxou a gravata e se jogou em uma das cadeiras. Beatriz, você salvou minha vida hoje. Ela sorriu, organizando as pastas. Apenas fiz meu trabalho, Sr. Mendonça. Gabriel, corrigiu ele, como fazia há 3 anos sem sucesso. Depois de tudo que enfrentamos nesta empresa, acho que pode me chamar pelo primeiro nome. Como quiser, Sr. Mendonça, respondeu ela com um leve sorriso nos lábios. Gabriel observou-a enquanto organizava a sala. Beatriz era competente, inteligente e confiável. Em 3 anos havia se tornado seu braço direito, sempre prevendo problemas antes que acontecessem. Ela também era bonita. Não que ele tivesse reparado oficialmente, claro. Manter o relacionamento estritamente profissional era uma regra que ele nunca quebrou, até que as palavras de Renata voltaram à sua mente. Leve alguém, qualquer pessoa. Beatriz, chamou ele, sentindo o coração acelerar com a ideia absurda que acabava de ter. Você tem 1 minuto? Preciso discutir algo com você no meu escritório. Ela o seguiu sem imaginar que aquela conversa mudaria completamente o relacionamento entre eles. Beatriz encarava Gabriel como se ele tivesse acabado de propor uma missão a Marte. O senhor está me pedindo para fingir ser sua namorada? Durante um fim de semana inteiro? Com sua família? A incredulidade em sua voz era palpável enquanto permanecia de pé em frente à imponente mesa de madeira escura. Gabriel afrouxou ainda mais a gravata, desconfortável. Dito em voz alta por ela, seu plano soava ainda mais absurdo. Sei que é inusitado, mas é apenas um final de semana, tentou argumentar. Minha família tem me pressionado constantemente sobre relacionamentos e, bem, a celebração de 45 anos de casamento dos meus pais é um evento importante. Beatriz cruzou os braços, seu olhar analítico estudando o chefe. E por que eu? Certamente deve haver alguma amiga que poderia acompanhá-lo. Gabriel levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Não há ninguém em quem eu confie para isso. Você me conhece melhor que qualquer pessoa, sabe dos meus gostos, minhas manias. Seria mais convincente. Beatriz soltou uma risada curta. Convincente? Senhor Mendonça, conhecer sua agenda e suas preferências de café não me qualifica como sua namorada. Pagarei muito bem. Gabriel virou-se, encarando-a com seriedade. 15 mil reais e 2 semanas de férias remuneradas depois disso. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Aquela quantia, isso é uma proposta generosa, mas ainda assim inapropriada. Eu sou sua secretária. Assistente executiva, corrigiu ele automaticamente. Tanto faz. Continua sendo antiético e potencialmente constrangedor, rebateu ela, ajeitando a postura. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Olha, entendo suas reservas, mas é estritamente profissional. Um acordo entre adultos, sem complicações românticas reais. Beatriz caminhou até a janela, mantendo distância dele enquanto considerava a oferta. Aquele dinheiro poderia pagar o restante da faculdade do seu irmão Mateus, que lutava para manter as mensalidades em dia. E se alguém do escritório descobrir? Perguntou ela ainda resistente. Ninguém vai descobrir. A festa é no interior, longe daqui. É apenas um fim de semana, Beatriz. Gabriel aproximou-se, mas manteve uma distância respeitosa. Por favor, estou desesperado. Havia algo vulnerável em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. O sempre controlado e confiante Gabriel Mendonça parecia genuinamente angustiado. Preciso pensar, respondeu finalmente. Naquela noite, em seu apartamento modesto no bairro da Lapa, Beatriz encarava o teto, incapaz de dormir. Seu celular tocou e ela atendeu sem olhar o identificador.
B, tudo bem? Você não respondeu minhas mensagens. A voz preocupada de seu irmão Mateus soou do outro lado. Desculpe, dia complicado. Como estão as coisas? Houve uma pausa. Na verdade, não muito boas. Recebi um aviso da faculdade. Se não pagar as mensalidades atrasadas até o fim do mês, vou ser desligado. Beatriz fechou os olhos com força. Mateus estava no último ano de engenharia. Tinha conseguido uma bolsa parcial com muito esforço, mas os custos ainda eram altos. Desde que seus pais haviam falecido em um acidente 3 anos antes, ela assumiu as responsabilidades financeiras da família. Quanto falta? Perguntou, já sabendo que suas economias não seriam suficientes. Quando Mateus mencionou o valor, Beatriz soube que tinha sua resposta para Gabriel. Aceito, disse ela na manhã seguinte, entrando no escritório de Gabriel antes mesmo dele chegar. Mas tenho condições. Gabriel, surpreso com a presença matinal dela, ergueu as sobrancelhas enquanto colocava sua pasta sobre a mesa. Estou ouvindo. Primeiro, nosso acordo fica estritamente entre nós. Segundo, definimos previamente os limites físicos dessa encenação. Terceiro, você deposita metade do valor antes da viagem. Gabriel assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Temos um acordo, então. Partiremos sexta-feira depois do trabalho. Na tarde de sexta-feira, Beatriz jogou sua mala no porta-malas do Audi R8 preto de Gabriel. Estava nervosa, mas determinada a manter a compostura profissional, mesmo em situação tão inusitada. Chegamos em aproximadamente 3 horas, se o trânsito colaborar, comentou Gabriel abrindo a porta do passageiro para ela. Quando entraram na rodovia dos Tamoios em direção a Campos do Jordão, o silêncio no carro era quase palpável. Gabriel ligou o som e uma melodia clássica preencheu o ambiente. Chopin? Perguntou Beatriz, surpreendendo Gabriel. Você conhece? Nocturno em Mi bemol maior. Minha mãe era professora de piano, respondeu ela olhando pela janela para as montanhas que começavam a surgir. Gabriel a observou por um instante antes de voltar a atenção para a estrada. Nunca mencionou isso antes. Você nunca perguntou. Devolveu ela com simplicidade. O silêncio voltou, mas agora Gabriel parecia inquieto. Precisamos alinhar nossa história. Como nos conhecemos, quanto tempo estamos juntos? Já pensei nisso, respondeu Beatriz, tirando o celular da bolsa. Preparei algumas notas. O básico seria: nos conhecemos no trabalho há 3 anos, mas só começamos a nos envolver romanticamente há 8 meses. Depois que eu apresentei um projeto para a diretoria. Gabriel assentiu impressionado. Plausível. E discreto o suficiente para não levantar questões éticas sobre relacionamento no ambiente de trabalho. Exato. Também pesquisei alguns detalhes sobre você que uma namorada saberia. Como o quê? Perguntou ele curioso. Seu prato favorito é risoto de fungo. Você é alérgico a mariscos. Dorme do lado direito da cama. Prefere vinho tinto a branco. Tem uma cicatriz no joelho esquerdo de quando caiu de bicicleta aos 9 anos. Gabriel freou bruscamente no meio da estrada, virando-se para encará-la com assombro. Como você sabe tudo isso? Beatriz deu de ombros um leve sorriso nos lábios. Sou sua assistente há 3 anos, Sr. Mendonça. É meu trabalho saber dessas coisas. Ele balançou a cabeça, voltando a dirigir. Acho que subestimei sua eficiência. E você? O que eu deveria saber sobre você como seu namorado? Ali começou uma longa conversa onde, pela primeira vez, falaram sobre suas vidas pessoais. Beatriz contou sobre seu irmão, sobre a perda dos pais, sobre seu sonho de abrir uma pequena consultoria de gestão algum dia. Gabriel falou sobre a pressão de assumir os negócios da família tão jovem, sobre seu amor secreto por filmes de ficção científica dos anos 80, sobre como se sentia sozinho, mesmo cercado de pessoas. Quando avistaram as luzes da cidade serrana, no horizonte, algo havia mudado entre eles. Não eram mais apenas chefe e assistente. Agora havia um laço, uma compreensão mútua que nenhum dos dois esperava encontrar. Chegamos, anunciou Gabriel enquanto o carro subia a estrada sinuosa que levava à mansão da família Mendonça. Está pronta para o show? Beatriz respirou fundo, ajeitando o cabelo.
tão pronta quanto possível. O que nenhum dos dois admitia era o frio na barriga que sentiam e que não tinha nada a ver com o medo de serem descobertos. A mansão dos Mendonça era exatamente como Beatriz havia imaginado, imponente, elegante e com aquele ar de riqueza discreta que só o dinheiro antigo consegue proporcionar. As janelas iluminadas brilhavam acolhedoras contra o céu escuro da serra, enquanto o motor do carro ronronava pelo caminho de pedras que cortava o jardim impecavelmente cuidado. Última chance de desistir, murmurou Gabriel, estacionando em frente à entrada principal. Beatriz respirou fundo. Não sou de abandonar um compromisso, Sr. Mendonça. Gabriel? Corrigiu ele, desligando o motor. A partir de agora sou Gabriel para você. E precisamos parecer convincentes. Antes que ela pudesse responder, a porta da mansão se abriu e uma mulher elegante nos seus 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, surgiu na varanda. Helena Mendonça abriu um largo sorriso ao ver o filho saindo do carro. Gabriel, finalmente! Exclamou ela, descendo os degraus para recebê-lo com um abraço caloroso. Seus olhos perspicazes logo se voltaram para Beatriz, que agora estava ao lado do carro tentando não parecer intimidada. E quem é essa jovem encantadora? Perguntou Helena, com um tom que misturava curiosidade e avaliação. Gabriel caminhou até Beatriz e, para surpresa dela, colocou o braço ao redor de sua cintura com naturalidade. Mãe, esta é Beatriz Oliveira, minha namorada. A palavra namorada pareceu ecoar no ar noturno. Beatriz sentiu o calor do braço de Gabriel em sua cintura e forçou seu melhor sorriso. É um prazer conhecê-la, Sra. Mendonça. Gabriel fala muito da senhora. Helena ergueu uma sobrancelha claramente surpresa, tanto pela presença de uma namorada, quanto pela familiaridade com que Beatriz tratava seu filho. Gabriel, é? Interessante. Helena estudou Beatriz por alguns momentos, antes de abrir um sorriso. Genuíno. Bem, é um prazer finalmente conhecer alguém que conquistou o coração do meu filho. Entrem, entrem. Antônio vai ficar radiante. Enquanto Gabriel retirava as malas do porta-malas, Helena enlaçou o braço de Beatriz, guiando-a para dentro. Então, querida, como vocês se conheceram? Gabriel é tão reservado sobre sua vida pessoal. Beatriz recitou mentalmente a história que haviam combinado. Nos conhecemos através do trabalho, na verdade. Sou assistente executiva na empresa há 3 anos. Helena parou por um momento, seu sorriso vacilando levemente. Assistente? Como... Interessante. Beatriz é formada em administração com especialização em gestão estratégica. Interveio Gabriel, que agora o seguia com as malas. Ela desenvolveu o projeto de expansão para o mercado asiático que duplicou nossos lucros no ano passado. O orgulho na voz de Gabriel não parecia forçado, o que surpreendeu Beatriz. Helena, por sua vez, pareceu reconsiderar sua avaliação inicial. Impressionante, comentou, voltando a sorrir. Venham, Antônio está na sala com Renata e Lucas. O interior da mansão era ainda mais deslumbrante. Piso de mármore, móveis antigos misturados com peças de design contemporâneo, obras de arte que Beatriz reconheceu como originais de artistas renomados. Ela engoliu em seco, sentindo-se deslocada. Na ampla sala de estar, 3 pessoas conversavam animadamente. Um homem de cabelos brancos com porte elegante se levantou imediatamente ao vê-los entrar. Gabriel, que bom que chegou. Antônio Mendonça. Abraçou o filho com vigor antes de voltar sua atenção para Beatriz. Seus olhos, idênticos aos de Gabriel, analisaram-na com curiosidade gentil. E quem temos aqui? Beatriz Oliveira, apresentou-se ela, estendendo a mão que Antônio apertou com firmeza. Minha namorada, completou Gabriel, e Beatriz não pôde deixar de notar o leve rubor que coloriu suas bochechas ao pronunciar aquelas palavras. A sala caiu em um silêncio momentâneo, quebrado por uma risada feminina. Uma mulher de cerca de 30 anos, com os mesmos traços fortes de Gabriel, levantou-se do sofá. Meu Deus, o apocalipse chegou e ninguém me avisou? Gabriel Mendonça com uma namorada? Muito engraçado, Renata, respondeu Gabriel. Mas havia
afeto em sua voz. Ele se virou para Beatriz. Minha irmã mais nova, o gênio da família, neurocirurgiã e especialista em provocações. Pediatra, na verdade, corrigiu Renata, aproximando-se para abraçar Beatriz com surpreendente entusiasmo. Bem-vinda à família dos loucos. Qualquer mulher que consiga fazer meu irmão sair daquele escritório merece uma medalha. Um homem de expressão séria que estivera observando a cena de longe, finalmente se aproximou. Lucas Mendonça, apresentou-se, formalmente, irmão mais velho e advogado da família. Seu aperto de mão foi firme, mas seu olhar era avaliador, quase desconfiado. Onde está Camila? Perguntou Gabriel, referindo-se à esposa do irmão. Colocando as crianças para dormir, respondeu Lucas. Viagem longa, estavam exaustos. Helena bateu palmas suavemente, chamando a atenção de todos. Bem, o jantar será servido em meia hora. Gabriel, por que não mostra o quarto para Beatriz para que possam se refrescar? Gabriel assentiu, pegando novamente as malas. Beatriz seguiu escada acima, sentindo os olhares da família acompanhando-os. Seu quarto fica no final do corredor, explicou Helena, seguindo-os com o olhar. Preparei o quarto de hóspedes ao lado para Beatriz. Gabriel e Beatriz trocaram olhares rápidos. Não haviam pensado nesse detalhe. Mãe, disse Gabriel parando no meio da escada, isso não será necessário. Beatriz ficará no meu quarto. O sorriso de Helena vacilou por um instante, mas logo se recompôs. Oh, entendo, claro, os tempos mudaram. Vejo vocês para o jantar, então. Quando finalmente entraram no quarto de Gabriel e fecharam a porta, Beatriz soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Isso foi intenso? Completou Gabriel, colocando as malas no chão. Bem-vinda à família Mendonça. O quarto era espaçoso, decorado com elegância masculina. Uma enorme cama king size dominava o ambiente. Você pode ficar com a cama, ofereceu Gabriel rapidamente. Eu durmo no sofá. Ele apontou para um divã próximo à janela. Beatriz observou o ambiente, notando os detalhes pessoais. Fotografias da família, alguns livros na mesa de cabeceira, um relógio antigo que parecia ter valor sentimental. Sua família é interessante, Gabriel. Sorriu sentando-se na beirada da cama. É uma forma educada de descrevê-los. Espere até o jantar. Beatriz caminhou até a janela, observando o jardim iluminado lá embaixo. Renata parece gostar de você. Renata é a única pessoa normal da família, respondeu ele com um suspiro. Lucas sempre foi o filho perfeito, seguindo os passos do meu pai. Eu sou a ovelha negra que ousou modernizar os negócios. E deu certo, observou Beatriz. Gabriel deu de ombros. Nos números, sim, mas meu pai ainda acha que abandonei a tradição. Ele se levantou pegando uma toalha no armário. Pode usar o banheiro primeiro. Temos que estar prontos em 20 minutos. Quando Beatriz saiu do banheiro, vestida com um elegante vestido azul marinho, encontrou Gabriel ajeitando a gravata em frente ao espelho. Seus olhares se encontraram pelo reflexo. A propósito, disse ela, sua mãe claramente não aprovou o fato de eu ser sua assistente. Gabriel virou-se para encará-la. Isso importa? Se queremos ser convincentes, sim. Ela pode suspeitar. Ele se aproximou, estudando-a por um momento. Tem razão. Precisamos ser mais convincentes. Antes que Beatriz pudesse perguntar o que ele queria dizer, Gabriel estendeu a mão e tocou levemente seu rosto, um gesto tão inesperado que ela quase recuou. Se formos namorados apaixonados, explicou ele, sua voz mais suave que o habitual, precisamos parecer confortáveis com o toque um do outro. Tudo bem para você? Beatriz assentiu, ignorando o súbito aumento dos batimentos cardíacos. Sim, claro, é apenas atuação. Apenas atuação, repetiu Gabriel, deixando a mão cair. Por um instante, pareceu querer dizer algo mais, mas o momento foi interrompido por uma batida na porta. Gabriel, Beatriz, o jantar está servido. A voz de Helena soou do outro lado. Gabriel ofereceu o braço a Beatriz com um sorriso levemente nervoso. Pronta para o primeiro teste? Ela aceitou o braço, sentindo o tecido fino do terno sob seus dedos. Tão pronta quanto possível. Ao descerem, para o jantar,
Beatriz não pôde deixar de pensar que, para uma farsa, aquilo já estava começando a parecer estranhamente real. O jantar na mansão dos Mendonça era como uma cena de filme. A mesa comprida de mogno polido, a baixela de prata, reluzente, as taças de cristal que tilintavam delicadamente quando tocadas. Beatriz, sentada ao lado de Gabriel, tentava parecer à vontade enquanto observava discretamente qual talher usar para cada prato. Então, Beatriz, começou Antônio Mendonça de sua posição na cabeceira da mesa. Gabriel mencionou que você trabalha com ele há 3 anos. Sim, senhor. Beatriz tomou um gole de vinho para ganhar tempo. Comecei como assistente administrativa e fui promovida a assistente executiva depois do 1º ano. Helena distribuía a sopa de entrada com a ajuda de uma empregada de uniforme discreto. E como aconteceu essa transição de relacionamento profissional para pessoal? Gabriel pousou sua mão sobre a de Beatriz na mesa, um gesto que pareceria natural para qualquer observador, mas que enviou um pequeno choque pelo braço dela. Foi gradual, respondeu ele, salvando-a da pergunta direta. Beatriz sempre foi extremamente competente e dedicada. Com o tempo, comecei a notar outras qualidades além das profissionais, como a capacidade dela de te aturar por mais de 8 horas diárias, provocou Renata do outro lado da mesa. Isso já é prova de amor incondicional. Todos riram, inclusive Gabriel, quebrando a tensão momentânea. Lucas, entretanto, mantinha seu olhar analítico sobre o casal. Deve ser complicado misturar trabalho e romance, comentou com aparente casualidade, especialmente considerando a hierarquia da empresa. É por isso que mantivemos discrição no início, respondeu Beatriz, com uma confiança que não sentia. Não queríamos que afetasse o ambiente profissional. Camila, esposa de Lucas, uma mulher elegante de cabelos loiros e sorriso genuíno, finalmente entrou na conversa. Acho romântico. Às vezes, o amor surge nos lugares mais inesperados. Exatamente, concordou Gabriel, apertando levemente a mão de Beatriz. Foi inesperado para mim também. Havia algo na forma como ele disse isso, que fez Beatriz olhar para ele. Seus olhos se encontraram brevemente, e ela viu algo ali que não conseguiu decifrar. O jantar prosseguiu com mais perguntas, algumas diretas, outras disfarçadas, sobre o relacionamento deles. Para surpresa de Beatriz, Gabriel conhecia detalhes sobre ela que nem imaginava que ele havia notado. Seu café favorito, como ela sempre prendia o cabelo quando estava concentrada, até a forma como batia os dedos na mesa quando estava nervosa, que exatamente como fazia naquele momento. Devo dizer, comentou Helena enquanto serviam a sobremesa. Estou impressionada, Beatriz. Gabriel nunca trouxe ninguém para conhecer a família antes. Nunca. Beatriz virou-se para Gabriel, genuinamente. Surpresa? Nunca, confirmou Renata, inclinando-se para a frente com interesse. Nem mesmo Débora chegou tão longe. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Gabriel enrijeceu visivelmente ao lado de Beatriz, que sentiu imediatamente a mudança em sua postura. Renata, a voz de Helena tinha um tom de advertência. Quem é Débora? Perguntou Beatriz, deixando a curiosidade falar mais alto que a prudência. Ninguém importante, respondeu Gabriel secamente, retirando sua mão da dela. Antônio limpou a garganta. Que tal mostrarmos os jardins para Beatriz depois do jantar? As azaleias estão particularmente bonitas nesta época do ano. A conversa mudou para tópicos mais seguros, mas Beatriz percebeu que algo havia mudado. Gabriel permaneceu quieto pelo resto do jantar, respondendo apenas quando diretamente questionado. Mais tarde, enquanto caminhavam pelos extensos jardins iluminados por pequenas luzes estrategicamente posicionadas, Beatriz finalmente teve a chance de ficar a sós com Gabriel. O resto da família havia retornado para dentro da casa, deixando-os para um momento romântico, como sugeriu Helena com um sorriso significativo. Quem é Débora? Perguntou Beatriz diretamente, assim que se afastaram o suficiente da casa. Gabriel caminhou em silêncio por alguns momentos, as mãos nos bolsos do casaco. A noite estava fresca, típica do clima de montanha, e a respiração de ambos formava pequenas nuvens no ar. Minha ex-noiva.
respondeu finalmente, parando diante de um pequeno gazebo. Noiva? Beatriz não conseguiu esconder a surpresa. Você nunca mencionou, por que mencionaria? Não é algo que gosto de lembrar. Havia uma dureza em sua voz que Beatriz raramente ouvia, mesmo nas reuniões mais tensas da empresa. Desculpe, não quis ser intrometida. Gabriel suspirou, sentando-se em um banco no gazebo. Após um momento de hesitação, Beatriz sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Foi há 5 anos, começou ele, olhando para o céu estrelado. Débora era diretora de marketing de uma empresa parceira. Nos conhecemos em uma conferência. Começamos a namorar e depois de 1 ano eu a pedi em casamento. Beatriz esperou pacientemente que ele continuasse. 2 meses antes do casamento, descobri que ela estava me traindo. Com meu melhor amigo da época. Ele soltou uma risada amarga. E não era recente. Aparentemente o caso durava quase tanto quanto o nosso relacionamento. Gabriel, eu sinto muito, murmurou Beatriz, genuinamente tocada pelo que via em seus olhos. O pior não foi a traição, continuou ele. Foi descobrir que tudo era uma farsa. Ela estava interessada na minha posição, no dinheiro da família. Nunca foi real. Agora as coisas faziam sentido para Beatriz. A dedicação obsessiva ao trabalho, a relutância em se envolver romanticamente, a desconfiança constante. Nem todos são como ela, disse suavemente. Gabriel virou-se para olhá-la, seus olhos refletindo as pequenas luzes do jardim. Eu sei, racionalmente eu sei disso, mas confiar não é fácil para mim. Obrigada por me contar, disse Beatriz. Não precisava fazer isso. Acho que precisava sim, respondeu ele, sua voz mais suave. Se vamos fingir esse relacionamento de forma convincente, você precisa entender por que minha família está tão surpresa em ver você aqui. Beatriz assentiu, mas algo dentro dela ficou ligeiramente desapontado. Claro, era tudo pela farsa. O que mais seria? Um vento frio soprou, fazendo-a estremecer. Sem dizer nada, Gabriel tirou seu casaco e colocou-o sobre os ombros dela. O calor de seu corpo ainda permeava o tecido, envolvendo-a. Obrigada, sussurrou Beatriz, perdida momentaneamente na proximidade dele, no seu perfume que agora a envolvia. O que aconteceu com seus pais? Perguntou Gabriel, mudando de assunto. Você mencionou no carro que eles se foram, mas não entrou em detalhes. Beatriz olhou para suas mãos. Acidente de carro há 3 anos, uma noite chuvosa, um motorista bêbado. Ela respirou fundo. Eu estava no meu 1º ano trabalhando para você, na verdade. Tive que assumir as responsabilidades financeiras da família, cuidar do meu irmão. Eu me lembro, disse Gabriel suavemente. Você pediu 1 semana de folga. Foi a única vez em 3 anos. Beatriz o encarou surpresa. Você lembra disso? Lembro que você voltou diferente, mais determinada, mais focada. Nunca perguntei o motivo. Você me deu um aumento 2 meses depois, lembrou Beatriz. Nunca soube por quê. Gabriel desviou o olhar um pouco embaraçado. Eu investiguei. Descobri sobre seus pais, sobre a situação do seu irmão. Pensei que o dinheiro extra ajudaria, mas não quis invadir sua privacidade mencionando o assunto. Beatriz sentiu algo quente expandir em seu peito. Em 3 anos, ela tinha construído uma imagem de Gabriel como um chefe distante, focado apenas nos resultados. Agora, estava descobrindo que havia muito mais por trás daquela fachada. Obrigada, disse ela simplesmente com a voz embargada. Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável por vários minutos, observando as estrelas. De repente, um estrondo distante fez Beatriz pular. Trovão. Parece que vai chover, comentou Gabriel levantando-se. Melhor voltarmos. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Gabriel hesitou, e então, num gesto que pareceu quase natural, pegou a mão de Beatriz. Seus dedos se entrelaçaram, e nenhum dos dois mencionou o fato de que não havia ninguém por perto para ver o gesto. Beatriz acordou com o aroma de café fresco. Por um momento, desorientada, não reconheceu onde estava. O teto alto, a cama macia demais, o lençol de algodão egípcio contra sua pele, nada disso pertencia ao seu pequeno apartamento em São Paulo. Então,
Os eventos do dia anterior voltaram à sua memória. A viagem, o jantar com a família Mendonça, a conversa no gazebo com Gabriel. Gabriel. Ela virou a cabeça e viu que o divã estava vazio, o cobertor dobrado cuidadosamente. Sons suaves vinham da varanda adjacente ao quarto. Beatriz levantou-se, vestiu o robe que havia trazido e caminhou até a porta de vidro. Gabriel estava sentado em uma poltrona de vime, tomando café enquanto lia algo em seu tablet. Vestia apenas calça de moletom e uma camiseta branca simples, os cabelos ainda úmidos do banho. Parecia mais jovem assim, mais relaxado do que jamais o vira no escritório. "Bom dia", disse ela, fazendo-o erguer os olhos. "Bom dia", respondeu, Gabriel colocando o tablet de lado. "Espero não ter te acordado. Pedi para trazerem café." Beatriz notou a bandeja com uma segunda xícara vazia. "Obrigada." Ela serviu-se e sentou-se na poltrona ao lado, observando a vista espetacular das montanhas. "É lindo aqui. Sempre gostei desta vista", concordou Gabriel. Quando era criança, costumava fugir para esta varanda para ler durante as festas da família. Beatriz sorriu, imaginando um Gabriel mais jovem, escondido com um livro enquanto os adultos socializavam lá embaixo. "Você sempre foi reservado assim?" "Acho que sim. Lucas era o sociável, o perfeito herdeiro. Eu preferia ficar sozinho com meus livros e ideias." Gabriel tomou um gole de café, os olhos fixos nas montanhas. "E você? Como era quando criança?" A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Em 3 anos, Gabriel nunca havia demonstrado interesse por sua vida pessoal. "O oposto de você, eu acho." Falava pelos cotovelos, sempre organizando algo, reunindo os amigos do bairro. "Minha mãe dizia que eu seria ou política ou CEO de alguma empresa." Ela riu suavemente. "Acabei como assistente executiva." "Por enquanto", corrigiu Gabriel olhando-a diretamente. "Você tem potencial para muito mais." O elogio a deixou sem palavras por um momento. "Obrigada", respondeu finalmente, sentindo um calor subir pelo pescoço. O silêncio que se seguiu foi confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos, enquanto apreciavam o café e a vista. Foi interrompido por uma leve batida na porta do quarto. "Gabriel? Beatriz?" A voz de Helena soou do outro lado. "Estamos planejando um passeio pela propriedade em 1 hora, caso queiram se juntar a nós." Gabriel levantou-se para abrir a porta. "Estaremos lá, mãe." Helena, já impecavelmente vestida mesmo àquela hora da manhã, sorriu ao ver Beatriz na varanda. "Bom dia, querida. Espero que tenha dormido bem." "Muito bem, obrigada", respondeu Beatriz, consciente de estar apenas de hobby diante da futura sogra fictícia. O olhar de Helena percorreu brevemente o divã arrumado e voltou para o casal, um pequeno sorriso indecifrável em seus lábios. "Ótimo. Vejo vocês lá embaixo então." Quando Helena saiu, Gabriel fechou a porta e voltou para a varanda, uma expressão pensativa em seu rosto. "O que foi?" perguntou Beatriz. "Ela está tentando decifrar se dormimos na mesma cama", respondeu ele com um suspiro. "Minha mãe é tradicional, em alguns aspectos, mas também extremamente observadora." Beatriz sentiu o rosto esquentar. "O que fazemos?" Gabriel deu de ombros. "Continuamos com o plano. A essa altura, ela provavelmente já decidiu o que quer acreditar de qualquer forma." Ele consultou o relógio. "Vou me trocar e deixar o banheiro livre para você." O passeio pela propriedade foi mais agradável do que Beatriz esperava. A família Mendonça possuía não apenas a mansão, mas também vários hectares de terras que incluíam jardins maravilhosamente cuidados, um pequeno lago e trilhas que serpenteavam pela mata preservada. Enquanto caminhavam pela trilha principal, Gabriel mantinha a mão suavemente apoiada nas costas de Beatriz. Ele parecia conhecer cada centímetro do lugar e compartilhava histórias de sua infância, como a vez em que ele e Lucas construíram uma cabana na árvore gigante perto do lago, ou quando Renata, com apenas 6 anos, decidiu redecorar o jardim de rosas da mãe com lama. "Esta é minha parte favorita", disse Gabriel, guiando Beatriz por um desvio na trilha que levava a uma pequena clareira. No centro havia um enorme carvalho,
sua copa espalhando-se majestosamente. Costumava vir aqui para pensar, longe de tudo. E todos. É magnífico, murmurou Beatriz, impressionada com a serenidade do local. Gabriel hesitou, então tirou algo do bolso, uma pequena faca canivete. Venha. Ele a levou até o tronco da árvore e, para surpresa de Beatriz, apontou para uma série de iniciais entalhadas na casca áspera. AM mais o HM, dentro de um coração. Meus pais, explicou ele. Meu pai entalhava aqui cada vez que eles comemoravam. Mais um ano juntos. 45 entalhes. Beatriz tocou as marcas na madeira emocionada. Havia algo profundamente romântico naquele ritual simples que perdurou por décadas. Eles realmente se amam, disse ela, não como uma pergunta, mas uma constatação, sim. Gabriel olhou para as iniciais com expressão suave. Apesar de todas as suas excentricidades e da pressão que às vezes colocam sobre nós, eles têm algo especial, algo que eu duvidava que existisse de verdade, especialmente depois de... Ele não completou a frase, mas não precisava. Depois, de Débora. A ferida ainda parecia fresca mesmo após anos. Existe, disse Beatriz com convicção. Não da mesma forma para todos, mas existe. Gabriel virou-se para encará-la, uma pergunta não formulada em seus olhos. Por um longo momento ficaram assim, perdidos no olhar um do outro, o mundo ao redor desaparecendo. Vocês estão aí! A voz de Renata quebrou o momento. Mamãe está nos chamando para o almoço. Gabriel piscou, como se despertasse de um transe, e afastou-se ligeiramente de Beatriz. Estamos indo, respondeu, guardando o canivete no bolso. Durante o caminho de volta, Beatriz sentiu uma estranha confusão interior. O que tinha sido aquilo? Por um segundo, ela realmente acreditou que Gabriel iria beijá-la. E pior, percebeu que queria que ele o fizesse. Está tudo bem? Perguntou Gabriel em voz baixa, notando sua expressão. Sim, só... Ela hesitou. Estou interpretando meu papel como combinamos. Algo passou pelos olhos dele. Decepção? Era impossível dizer, pois no instante seguinte, Gabriel estava sorrindo para Helena, que os aguardava na varanda. O almoço transcorreu tranquilamente, com conversas leves e risadas. A família Mendonça, apesar de suas expectativas iniciais, era acolhedora à sua maneira. Até mesmo Lucas parecia ter relaxado um pouco sua suspeita. Beatriz chamou Antônio quando a sobremesa estava sendo servida. Gabriel mencionou que você tem formação em administração estratégica. Quais são seus planos de carreira? A pergunta, embora casual, criou um pequeno silêncio expectante na mesa. Beatriz sentiu todos os olhares sobre ela. Na verdade, respondeu após um momento, sempre sonhei em ter minha própria consultoria algum dia. Ajudar pequenas empresas a crescerem de forma sustentável. Ambicioso, comentou Lucas, mas sem o tom condescendente que Beatriz esperaria. Beatriz tem visão, disse Gabriel, surpreendendo a todos. Ela identificou oportunidades que nossa equipe de analistas sênior perdeu. Se dependesse de mim, já teria uma posição de diretoria. E por que não tem? Perguntou Helena diretamente. Gabriel engoliu em seco. Políticas corporativas. O conselho considera que ela precisa de mais experiência. Ou talvez, interveio Antônio com um olhar perspicaz, você não queira promovê-la porque então ela não seria mais sua assistente direta. A observação atingiu Gabriel como um soco. Ele abriu a boca para protestar, mas percebeu que seu pai tinha razão. Inconscientemente, ele vinha mantendo Beatriz em sua posição atual, porque não queria perdê-la para outro departamento. Outro diretor. Gabriel olhou para Beatriz, que o encarava com expressão indecifrável. Nunca pensei dessa forma, mas você pode ter razão, pai. Aquela admissão pareceu satisfazer Antônio, que assentiu e voltou sua atenção para a sobremesa. Mas algo havia mudado no ar entre Gabriel e Beatriz. Uma verdade incômoda havia sido exposta, não sobre seu falso relacionamento, mas sobre o relacionamento profissional real que mantinham. Após o almoço, anunciaram que haveria um jantar, especial naquela noite, para comemorar a chegada de todos. Alguns amigos próximos da família também haviam sido convidados. Helena sugeriu que Beatriz descansasse um pouco,
pois seria uma noite longa. No quarto, sozinhos novamente, o silêncio entre eles era palpável. "É verdade?" perguntou Beatriz finalmente. "Você tem me mantido como assistente porque não quer que eu trabalhe para outra pessoa?" Gabriel sentou-se na beira da cama, esfregando o rosto com as mãos. "Talvez. Não conscientemente, mas... sim, acho que sim." "Por quê?" "Porque sou eficiente. Porque facilito sua vida. Porque confio em você", respondeu ele simplesmente olhando-a. "E não confio em muitas pessoas, Beatriz." A sinceridade na voz dele a desarmou. Gabriel parecia tão vulnerável naquele momento, tão diferente do executivo confiante que ela conhecia. "Isso não é justo comigo", disse ela suavemente. "Eu sei. E vou corrigir isso quando voltarmos, prometo." Ele levantou-se, aproximando-se dela. "Você merece mais, muito mais do que ser minha assistente para sempre." Estavam tão próximos agora que Beatriz podia sentir o calor emanando dele, ver os pequenos detalhes de seu rosto que nunca havia notado antes. A leve cicatriz acima da sobrancelha esquerda, os cílios surpreendentemente longos, a maneira como seus olhos pareciam mudar de cor dependendo da luz. O telefone de Gabriel tocou, quebrando o encanto do momento. Ele se afastou, verificando a tela. "É do escritório, preciso atender." Beatriz assentiu, subitamente consciente de como seu coração batia acelerado. Enquanto Gabriel saía para a varanda para falar ao telefone, ela se perguntou em que momento exato a linha entre a farsa e a realidade havia começado a se borrar perigosamente. Porque uma coisa estava ficando clara. Os sentimentos que começava a nutrir por Gabriel Mendonça eram muito, muito reais. A noite caiu sobre Campos do Jordão, trazendo consigo um céu estrelado e uma brisa fresca que agitava suavemente as luzes decorativas espalhadas pelos jardins da mansão Mendonça. A casa havia se transformado para a celebração do aniversário de casamento. Arranjos florais em tons de prata e azul adornavam cada canto. Taças de cristal cintilavam sob os lustres, e o som suave de um quarteto de cordas flutuava pelo ar. Beatriz permaneceu diante do espelho do quarto, dando os últimos retoques em sua aparência. Havia escolhido um vestido azul marinho que comprou especialmente para a ocasião, simples, mas elegante, com um corte que valorizava sua silhueta, sem ser excessivamente chamativo. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves pelos ombros, e a maquiagem discreta realçava seus olhos. "Você consegue", murmurou para seu reflexo. "É apenas mais uma noite de atuação." Mas a palavra atuação não parecia mais adequada. O que estava sentindo? O frio na barriga? A aceleração de seu coração ao pensar em Gabriel? Não tinha nada de artificial. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Beatriz?" A voz de Gabriel soou do outro lado. "Está pronta?" Ela respirou fundo, pegou sua pequena bolsa e abriu a porta. Gabriel estava parado ali, impecável em seu terno escuro, o cabelo penteado para trás, revelando suas feições fortes. Por um momento ele simplesmente a observou, os olhos percorrendo-a de cima a baixo. "Você está..." Ele começou, parecendo procurar a palavra certa. "Deslumbrante." O elogio sincero trouxe um rubor às bochechas de Beatriz. "Obrigada. Você também está muito elegante." Gabriel ofereceu o braço a ela, um gesto formal que contrastava com a intensidade em seu olhar. Pronta para enfrentar a festa? Ela aceitou o braço, sentindo o tecido fino do terno sob seus dedos. Tão pronta quanto possível. Juntos, desceram a escadaria principal. A cada degrau, Beatriz sentia os olhares dos convidados que já haviam chegado, alguns curiosos, outros avaliativos. Gabriel, percebendo seu nervosismo, apertou levemente sua mão. "Você está se saindo maravilhosamente", sussurrou ele. "Minha família já está encantada." "Mesmo seu irmão?" questionou ela com um leve sorriso. "Lucas está sendo civilizado, o que, acredite, é um grande avanço." Helena aproximou-se assim que chegaram ao pé da escada, radiante em um elegante vestido prateado. "Que bom que desceram. Os convidados estão chegando." Ela tocou carinhosamente o rosto do filho e sorriu para Beatriz. "Vocês formam um lindo casal."
Antes que pudessem responder, foram apresentados a uma sucessão de amigos da família e parentes distantes. Beatriz surpreendeu-se com a facilidade com que Gabriel mantinha o braço ao redor de sua cintura, inclinando-se ocasionalmente para sussurrar um comentário ou explicação sobre algum convidado particularmente excêntrico. "Tio Germano", murmurou ele enquanto um senhor idoso de bigode exuberante se aproximava. Colecionador de borboletas e convencido de que foi abduzido por alienígenas durante uma viagem a Mato Grosso. Beatriz sufocou uma risada e cumprimentou o senhor com toda a seriedade que conseguiu reunir. À medida que a noite avançava, ela se surpreendeu com quão confortável se sentia ao lado de Gabriel, como se aquele fosse o lugar ao qual pertencia. Conversaram com diversos convidados, dançaram algumas músicas lentas e riram juntos de piadas internas que haviam desenvolvido ao longo do fim de semana. "Champanhe?", ofereceu Gabriel, pegando 2 taças de uma bandeja. "Obrigada." Ela aceitou a bebida, observando as pequenas bolhas douradas que dançavam até a superfície. "Seus pais sabem como dar uma festa." "Anos de prática", respondeu ele, brindando levemente com ela. "Está se divertindo?" Beatriz surpreendeu-se ao perceber que a resposta era sincera. "Estou. Muito mais do que esperava." "Eu também", confessou Gabriel, seus olhos fixos nela com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Um tintilar de cristal interrompeu o momento. Antônio Mendonça chamava a atenção de todos para um brinde. O patriarca da família estava no centro do salão, imponente em seu terno escuro, com Helena radiante ao seu lado. "Amigos e família", começou Antônio, sua voz grave preenchendo o ambiente. "Helena e eu agradecemos a presença de todos nesta noite especial. 45 anos não são fáceis." Ele sorriu para a esposa, que retribuiu com um olhar amoroso. "Mas cada desafio, cada momento difícil, valeu a pena para chegarmos aqui juntos." Beatriz observou o casal, emocionada com a evidente conexão entre eles depois de tantos anos. Os olhos de Antônio brilhavam ao olhar para Helena, como se ainda a visse da mesma forma que no dia em que se conheceram. "O segredo para um casamento duradouro", continuou ele, "não é nunca discutir ou nunca passar por dificuldades. É escolher todos os dias superar juntos o que vier. É olhar para a pessoa ao seu lado e decidir conscientemente: hoje, novamente, escolho você." Antônio ergueu sua taça em direção à esposa. "Helena, escolho você hoje como escolhi há 45 anos. E continuarei escolhendo pelos anos que virão." Uma onda de aos percorreu o salão, seguida por aplausos. Beatriz notou que seus próprios olhos estavam úmidos. Quando olhou para Gabriel, surpreendeu-se ao ver uma emoção semelhante em seu rosto, normalmente tão controlado. "A todos os casais presentes", Antônio concluiu, "que possam encontrar na jornada de Helena e minha um exemplo, não de perfeição, mas de perseverança no amor. E aos nossos filhos", ele olhou especificamente para Gabriel e Beatriz, "que possam construir relacionamentos tão fortes e duradouros quanto o nosso." Todos ergueram suas taças em um brinde. Quando Beatriz virou-se para Gabriel, encontrou-o olhando não para os pais, mas diretamente para ela, uma expressão indescritível em seu rosto. "Beatriz", começou ele, mas foi interrompido por Helena, que se aproximou radiante. "Gabriel, querido, é sua vez de dizer algumas palavras. Você é o único dos irmãos que ainda não falou." Gabriel pareceu momentaneamente surpreso, mas assentiu, seguindo a mãe até o centro do salão. Beatriz observou-o caminhar, sentindo uma estranha combinação de orgulho e ansiedade. "O que dizer sobre 45 anos de casamento?", começou Gabriel, sua voz firme ecoando pelo salão silencioso. "Quando minha experiência mais longa foi, bem, significativamente mais curta." Uma onda de risadas educadas percorreu o ambiente. Gabriel sorriu, continuando: "Cresci observando meus pais. Vi as discussões, os desafios, os momentos difíceis. Mas também vi a parceria, o respeito, a admiração mútua. Vi como eles se olhavam quando pensavam que ninguém estava observando." Gabriel fez uma pausa, seu olhar encontrando o de Beatriz entre a multidão.
E confesso que, por muito tempo, duvidei que algo assim existisse para mim. O silêncio no salão era absoluto agora, todos atentos às palavras dele. Recentemente, tenho repensado essa visão, continuou Gabriel, ainda olhando diretamente para Beatriz. Talvez o verdadeiro amor não seja encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém que veja seu valor mesmo quando você próprio não consegue ver. Alguém que enxergue além das aparências, das máscaras que usamos no dia a dia. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Aquilo ainda fazia parte da encenação, certo? Mas havia tal sinceridade nos olhos de Gabriel que ela não conseguia ter certeza. Pai, mãe. Gabriel voltou-se para os pais. Obrigado por mostrarem que o amor verdadeiro existe e perdura. Que possamos todos ter a sorte de encontrar em nossas vidas o que vocês encontraram um no outro. Os aplausos foram entusiásticos. Quando Gabriel retornou para junto de Beatriz, o quarteto de cordas começou a tocar uma valsa lenta. A música favorita de Helena, como Beatriz descobriria depois. Dança comigo? Convidou Gabriel, estendendo a mão para ela. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras. No centro da pista, Gabriel a tomou nos braços com uma naturalidade que a surpreendeu. Uma de suas mãos pousou suavemente em sua cintura, enquanto a outra segurava a mão dela com firmeza gentil. Não sabia que você dançava tão bem, comentou Beatriz enquanto ele a guiava com elegância pelo salão. Aulas obrigatórias na adolescência, cortesia da minha mãe, respondeu ele com um pequeno sorriso. Odiava na época, mas agora estou grato. Eles rodopiaram lentamente, os corpos próximos, movendo-se em perfeita sincronia. Era como se tivessem dançado juntos inúmeras vezes antes. O mundo ao redor parecia desaparecer. Não havia mais convidados nem olhares curiosos, apenas os dois conectados pela música e por algo mais profundo que nenhum deles ousava nomear. Sobre o que eu disse, Gabriel falou baixinho apenas para ela ouvir. Faz parte da atuação, completou Beatriz, oferecendo a ele uma saída. Gabriel hesitou, seus olhos intensos fixos nos dela. E se não fosse? A pergunta ficou suspensa, entre eles carregada de significados. Beatriz sentiu seu coração disparar. Antes que pudesse responder, porém, um movimento brusco próximo chamou sua atenção. Um homem estava parado na entrada do salão, olhando diretamente para eles. Beatriz sentiu o sangue gelar em suas veias quando o reconheceu. Não pode ser, murmurou ela. O que foi? Perguntou Gabriel, seguindo seu olhar. Ricardo, ela sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem. Meu ex. Ricardo Monteiro, com seu característico sorriso confiante, começava a atravessar o salão em direção a eles. Beatriz, que coincidência encontrá-la aqui? A voz de Ricardo soou estranhamente alta em meio à música suave. Ele se aproximou, com aquela confiança excessiva que Beatriz bem conhecia. O andar levemente arrogante, o sorriso que não alcançava os olhos. Vestia um terno bem cortado e segurava uma taça de champanhe como se pertencesse ao lugar. Ricardo, respondeu ela, recuperando-se do choque inicial. O que você está fazendo aqui? Gabriel permaneceu ao lado dela, sua postura protetora, os olhos atentos analisando o recém-chegado. Sou amigo do sobrinho de Antônio, explicou Ricardo, seu olhar passeando entre Beatriz e Gabriel com curiosidade mal disfarçada. Mas a pergunta é, o que você está fazendo aqui? Último lugar onde esperaria te encontrar. Antes que ela pudesse responder, Gabriel deu um passo à frente, estendendo a mão. Gabriel Mendonça, apresentou-se com frieza polida. Filho de Antônio e Helena. Ricardo apertou a mão oferecida, a surpresa evidente em seu rosto. Ricardo Monteiro. Beatriz e eu nos conhecemos bem. Havia uma insinuação em sua voz que fez Beatriz querer desaparecer. Não sabia que você frequentava estes círculos, Bia. É Beatriz, corrigiu ela automaticamente. Odiava quando ele usava o apelido, especialmente agora, na frente de Gabriel. Beatriz, é minha namorada, declarou Gabriel, seu braço envolvendo protetoramente a cintura dela. Estamos juntos há alguns meses. Ricardo ergueu as sobrancelhas, um sorriso incrédulo formando-se em seus lábios. Namorada?
Interessante. Ele tomou um gole de champanhe, os olhos fixos em Beatriz. Mas não foi isso que o pessoal do escritório comentou na semana passada. Beatriz sentiu o corpo enrijecer. Gabriel, percebendo sua tensão, apertou levemente sua cintura em um gesto de apoio. O que quer dizer? Perguntou Gabriel, sua voz calma, mas com um fio de tensão. Ricardo sorriu, claramente satisfeito por ter capturado a atenção. Apenas que todos sabem que Beatriz é sua secretária. Ele enfatizou a última palavra. E aparentemente uma muito competente, já que nunca mencionou estar romanticamente envolvida com o chefe. Um silêncio pesado caiu entre eles. Beatriz podia sentir seu rosto queimando, consciente de que as pessoas próximas começavam a prestar atenção na conversa. Assistente executiva, corrigiu Gabriel friamente. E nossa relação pessoal é recente e privada, não é da conta de ninguém no escritório. Claro, claro, respondeu Ricardo, com falsa concordância. Mas devo dizer, Beatriz sempre foi ambiciosa. Parece que encontrou um caminho eficiente para subir na carreira. O insulto velado pairou no ar como veneno. Beatriz sentiu o sangue ferver nas veias. Ricardo, acho melhor você... Começou ela, mas foi interrompida pela aproximação de Helena, que parecia ter percebido a tensão crescente. Está tudo bem aqui? Perguntou Helena, seu sorriso social, mascarando a preocupação em seus olhos. Perfeitamente, senhora, respondeu Ricardo, assumindo instantaneamente um tom respeitoso. Apenas reencontrando uma velha amiga. Não sabia que Beatriz era a namorada do seu filho. É uma relação relativamente recente, explicou Helena, estudando. Ricardo com olhos perspicazes. E você conhece Beatriz de onde exatamente? Do trabalho, interveio Beatriz rapidamente antes que Ricardo pudesse elaborar. Fizemos um projeto juntos há alguns anos, mas Ricardo não estava disposto a deixar passar tão facilmente. Com um sorriso calculado, virou-se para Helena. Na verdade, todos na Mendonça Enterprises conhecem Beatriz como a secretária de Gabriel. Foi uma surpresa encontrá-la aqui como algo mais. Helena piscou, sua expressão congelando momentaneamente. Seus olhos se voltaram para Gabriel, depois para Beatriz. Uma pergunta silenciosa formando-se neles. A assistente executiva. Corrigiu Gabriel automaticamente, mas o dano estava feito. Antônio aproximou-se, sentindo a tensão crescente. Algum problema? Aparentemente, disse Ricardo, fingindo desconforto. Causei uma confusão. Não sabia que a relação profissional entre Gabriel e Beatriz havia evoluído. No escritório, todos a conhecem apenas como sua assistente. A expressão de Antônio endureceu. Lucas, que assistia de perto, aproximou-se com Renata. Gabriel? A voz de Antônio era calma, mas carregada de autoridade. O que está acontecendo? O salão parecia ter silenciado, ou talvez fosse apenas a impressão de Beatriz, cujos ouvidos zumbiam com a adrenalina. Ela olhou para Gabriel, vendo a luta interna estampada em seu rosto. Pai, podemos discutir isso em privado, pediu Gabriel com voz tensa. Receio que não, respondeu Antônio firmemente. Ricardo acabou de sugerir algo bastante sério. Quero uma explicação. Agora. Gabriel olhou para Beatriz. Uma desculpa silenciosa em seus olhos. Ela assentiu levemente, sabendo que o momento da verdade havia chegado. Sim, Beatriz é minha assistente executiva, admitiu Gabriel encarando o pai diretamente. E sim, nosso relacionamento começou recentemente. Relacionamento? Interrompeu Ricardo com falsa inocência. Então vocês estão realmente juntos? Porque no escritório semana passada, Beatriz ainda estava organizando sua agenda e buscando seu café. Um murmúrio percorreu os convidados próximos. Beatriz fechou os olhos brevemente, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Gabriel, a voz de Helena soou magoada. Você trouxe sua assistente para fingir ser sua namorada? A franqueza da pergunta atingiu-os como um tapa. Gabriel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu silêncio foi resposta suficiente. Renata deu um passo à frente, indignada. Você pagou para ela vir aqui? Como uma acompanhante? Não, exclamou Gabriel, finalmente encontrando sua voz.
Não é nada disso. Eu estava cansado da pressão. Todos sempre perguntando quando eu vou me casar, ter filhos. Beatriz concordou em me ajudar, como um favor. Um favor, repetiu Lucas, o sarcasmo evidente em sua voz. Tenho certeza que sua assistente executiva teve total liberdade para recusar seu chefe. Isso é humilhante, declarou Helena, sua voz tremendo ligeiramente. Para todos nós, incluindo Beatriz. A vergonha que Beatriz sentia era quase física. Queria desaparecer, fugir daqueles olhares. Alguns chocados, outros acusadores e, pior, alguns piedosos. A culpa é minha, declarou Gabriel firmemente. Eu propus isso. Beatriz apenas concordou em me ajudar porque eu insisti. Típico, murmurou Ricardo alto o suficiente para ser ouvido. Gabriel Mendonça, usando seu poder e dinheiro para conseguir o que quer. Antônio levantou a mão, silenciando o comentário. Gabriel, Beatriz, gostaríamos de falar com vocês em particular. Sua voz era controlada, mas seus olhos traíam a profunda decepção. O restante dos convidados, por favor, continuem aproveitando a festa. A música recomeçou, um pouco alto demais, em uma tentativa óbvia de dissipar a tensão. Enquanto seguia os Mendonça para o escritório de Antônio, Beatriz sentiu o olhar triunfante de Ricardo nas suas costas. O escritório de Antônio era exatamente como Beatriz imaginaria. Paredes revestidas de madeira escura, estantes repletas de livros encadernados em couro, um imponente conjunto de poltronas ao redor de uma mesa baixa. Os 4 Mendonça, Antônio, Helena, Lucas e Renata, sentaram-se de um lado formando uma espécie de tribunal informal. Gabriel e Beatriz permaneceram de pé, como réus aguardando sentença. Como pôde? Foi Helena quem quebrou o silêncio, seus olhos fixos no filho. Mentir assim para sua própria família, nos expor ao ridículo diante de nossos amigos? Não foi minha intenção envergonhá-los, respondeu Gabriel, parecendo genuinamente arrependido. Eu só queria paz. Por um fim de semana. Paz? Questionou Lucas, incrédulo. Construindo uma mentira elaborada? Manipulando esta jovem para participar da sua farsa? Eu não a manipulei, defendeu-se Gabriel. Foi um acordo entre adultos. Um acordo? A voz de Antônio era afiada como lâmina. Entre um chefe e sua subordinada, você realmente acredita que isso foi uma negociação justa, que ela tinha escolha? Beatriz sentiu-se invisível, como se falassem dela, mas não com ela. A sensação era sufocante. Eu tive escolha, declarou finalmente, sua voz mais firme do que esperava. Todos os olhares se voltaram para ela, surpresos por sua intervenção. Concordei com isso porque precisava do dinheiro, sim, mas ninguém me forçou. Dinheiro, repetiu Helena, como se a palavra tivesse um gosto amargo. Gabriel pagou você. Não era uma pergunta, mas Beatriz assentiu mesmo assim. Sua honestidade, a única dignidade que lhe restava. Para meu irmão. Ele está prestes a ser expulso da faculdade por falta de pagamento. Um silêncio pesado seguiu-se à sua confissão. Renata, que até então mantivera uma expressão severa, pareceu suavizar ligeiramente. Independentemente dos motivos, continuou Antônio, isso foi imprudente e desrespeitoso. Com a família, com os convidados e principalmente com você mesma, Beatriz. Gabriel deu um passo à frente encarando a família. A culpa é inteiramente minha. Beatriz não merece ser julgada por isso. Se quiserem culpar alguém, culpem a mim. Oh, não se preocupe, respondeu Lucas sarcasticamente. Estamos culpando você. Chega, Lucas, interveio Helena, parecendo subitamente cansada. Virou-se para Beatriz. Querida, ninguém aqui está te julgando. Entendemos sua situação. Mas a gentileza em sua voz era quase pior que a raiva. Beatriz não suportava a piedade em seus olhos. A mesma piedade que vira tantas vezes após a morte de seus pais. Com todo respeito, senhora, disse Beatriz endireitando os ombros. Não preciso de compreensão. Sabia o que estava fazendo. Se me arrependo de algo, é de ter participado de uma mentira que magoou pessoas que não mereciam. A sala caiu em um silêncio pensativo. Finalmente, Antônio suspirou profundamente. Acho que todos precisamos de um tempo para processar isso.
A festa continua lá fora e temos responsabilidades como anfitriões. Ele levantou-se, ajeitando o paletó. Sugiro que retornemos e tentemos salvar o que resta desta celebração. Enquanto todos se preparavam para sair, Beatriz tocou levemente o braço de Gabriel. Preciso ir embora, sussurrou ela. Não posso voltar para lá. Gabriel assentiu, compreendendo. Eu te levo de volta a São Paulo agora mesmo. Não. Ela balançou a cabeça firmemente. Você deve ficar com sua família. Chamarei um táxi para a rodoviária. Beatriz, por favor, pelo menos deixe-me levá-la até a cidade. Acho melhor eu acompanhar Beatriz, interveio Renata inesperadamente. Gabriel, você deveria realmente ficar e enfrentar o estrago que causou. Para surpresa de todos, Gabriel não protestou. Apenas assentiu, derrotado. Me desculpe, disse ele a Beatriz, sua voz baixa, carregada de arrependimento. Por tudo. Beatriz queria dizer algo, que entendia, que não o culpava inteiramente, que o fim de semana havia significado mais para ela do que jamais admitiria. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, simplesmente assentiu, virando-se para seguir Renata. Enquanto saía do escritório, sentiu o olhar de Gabriel nas suas costas, pesado como uma âncora, e soube com uma certeza dolorosa que algo que nunca havia realmente começado acabava de terminar. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo, transformando as ruas em rios turbulentos e o céu em uma massa cinzenta e opressiva. Beatriz observava o temporal pela janela de seu pequeno apartamento, uma xícara de chá esfriando entre suas mãos. 2 semanas haviam se passado desde a desastrosa noite em Campos do Jordão, mas a memória ainda queimava viva em sua mente. No dia seguinte, aquela noite, ela havia enviado sua carta de demissão por e-mail, formal, profissional, sem mencionar os eventos do fim de semana, apenas agradecimentos pelo tempo na empresa e a notificação do período de aviso prévio, que, segundo o contrato, seria de 30 dias. A resposta veio do Departamento de Recursos Humanos. Seu aviso prévio seria dispensado e ela receberia todos os benefícios de rescisão, além da quantia que Gabriel havia prometido por sua participação na farsa. Nenhuma palavra dele, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se o fim de semana, as conversas, os sorrisos, os momentos de quase algo, nunca tivesse acontecido. Seu telefone tocou, despertando-a de seus pensamentos. Era Mateus. E aí, maninha? Só ligando para confirmar o jantar de hoje à noite. Tenho boas notícias. Beatriz forçou um sorriso que, mesmo não sendo visto, ajudava a elevar sua voz. Claro, estou ansiosa. Que horas mesmo? 8 horas. Aquele restaurante mexicano que você gosta. E posso levar Júlia, sua nova namorada? Claro que pode. Mal posso esperar para conhecê-la. Após desligar, Beatriz voltou a encarar a chuva. Estava genuinamente feliz pelo irmão. Com a mensalidade paga, ele pôde se concentrar nos estudos e até começou um estágio prometedor. Pelo menos algo de bom havia saído daquela situação. Seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem. Era Sofia, sua melhor amiga, perguntando pela 1000ª vez se ela estava bem e insistindo que precisavam sair para espairecer. Beatriz respondeu com uma desculpa vaga. Não estava pronta para falar sobre o que acontecera. Como explicar que havia se apaixonado por seu chefe durante um fim de semana em que fingia ser sua namorada por dinheiro? A história parecia absurda, até para ela. O interfone tocou. Beatriz franziu o senho, não esperava ninguém. Provavelmente alguma entrega no endereço errado. Pois não? Atendeu ela. Beatriz. A voz que soou pelo aparelho fez seu corpo inteiro congelar. Sou eu, Gabriel. Podemos conversar? Seu primeiro instinto foi desligar, fingir que não estava. Mas algo, talvez curiosidade, talvez aquela parte teimosa de seu coração, que se recusava a desistir, a fez apertar o botão para liberar a entrada. Os minutos que se seguiram foram eternos. Beatriz correu para o espelho, constatando horrorizada que estava com o cabelo preso displicentemente, vestindo uma calça de moletom desbotada e uma camiseta velha. Não havia tempo para trocar de roupa.
Respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. A campainha soou. Com as pernas trêmulas, ela abriu a porta. Gabriel Mendonça estava parado ali, encharcado da cabeça aos pés. Seu terno elegante grudava no corpo. O cabelo, normalmente impecável, pingava água, e ele parecia ter corrido uma maratona. Mas seus olhos, aqueles olhos que haviam assombrado os sonhos de Beatriz por 2 semanas, estavam claros e determinados. O elevador quebrou, explicou ele, ofegante. Subi 8 andares de escada. O que você está fazendo aqui? Perguntou Beatriz, sua voz mais fria do que pretendia. Precisava te ver. Ele passou a mão pelos cabelos molhados, parecendo subitamente inseguro. Posso entrar? Estou molhando seu corredor. Após um momento de hesitação, Beatriz deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Gabriel olhou ao redor, absorvendo os detalhes do pequeno apartamento. Os livros organizados na estante, as plantas cuidadosamente dispostas junto à janela, a mesa de trabalho improvisada no canto da sala. É aconchegante, comentou ele. O que você quer, Gabriel? Beatriz cruzou os braços, mantendo distância. Se é sobre o trabalho, já enviei tudo o que precisava para minha substituta. Não aceitei sua demissão, declarou ele simplesmente. Beatriz piscou, confusa. Como assim não aceitou? Não é uma negociação, eu me demiti. Tecnicamente, como CEO, posso recusar demissões. Gabriel deu um passo em sua direção. E recusei a sua. Isso é absurdo. Você não pode me obrigar a trabalhar para você. Não estou tentando te obrigar a nada, respondeu ele suavemente. Estou pedindo uma chance de conversar. Depois, se ainda quiser sair da empresa, assinarei sua demissão pessoalmente. Beatriz suspirou, a resistência inicial cedendo ligeiramente. Você está ensopado. Vou buscar uma toalha. Quando retornou com a toalha, encontrou Gabriel observando a pequena coleção de fotos no aparador. Uma, em particular, havia capturado sua atenção. Beatriz com seus pais, todos sorridentes em uma praia. Obrigado, disse ele aceitando a toalha. Seus pais? Ela assentiu. Último verão que passamos juntos. Gabriel secou o rosto e os cabelos, depois removeu o paletó encharcado. Beatriz indicou o pequeno sofá. Sente-se. Quer um chá? Café? Chá, por favor. Se não for incômodo. O ritual de preparar o chá deu a Beatriz alguns momentos para organizar seus pensamentos. Quando retornou com 2 xícaras fumegantes, sentou-se na poltrona oposta ao sofá, mantendo uma distância segura. Então, começou ela, o que é tão importante que te trouxe até aqui na chuva? Gabriel segurou a xícara entre as mãos, como se buscasse seu calor. Primeiro quero me desculpar. Pelo fim de semana, pela maneira como tudo acabou, por não ter te procurado antes. 2 semanas, interrompeu Beatriz. Ficou em silêncio por 2 semanas. Eu sei, não tenho desculpas. Ele colocou a xícara na mesinha de centro, inclinando-se para a frente. Fiquei em Campos do Jordão, precisava consertar as coisas com minha família. E conseguiu. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. Parcialmente. Minha mãe ainda está magoada, mas começando a perdoar. Meu pai está decepcionado, mas entendendo. Renata tem sido minha maior aliada, surpreendentemente. Renata foi muito gentil comigo, comentou Beatriz, lembrando-se de como a irmã de Gabriel a acompanhara até a rodoviária, oferecendo palavras de consolo durante todo o trajeto. Ela sempre teve bom julgamento de caráter, respondeu Gabriel, seus olhos fixos em Beatriz. No caminho para a rodoviária, ela te contou por que nunca levei ninguém para conhecer minha família antes? Beatriz negou com a cabeça. Porque nunca conheci ninguém que valesse o risco, explicou ele. Até você. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Beatriz sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a permanecer racional. Gabriel, o que aconteceu entre nós? Não. Foi real. Foi uma encenação que saiu do controle. Foi? A pergunta era simples, mas o olhar dele era intenso. Porque para mim, Beatriz, nada naquele fim de semana foi mais real do que o que senti por você.
e continuo sentindo. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daqueles olhos. Você é meu chefe. Eu sou sua assistente. Não mais, rebateu ele. Aceitei sua demissão. Mas acabou de dizer que não aceitou. Um sorriso surgiu no rosto de Gabriel. Mudei de ideia enquanto conversávamos. Você está certa. Não posso te obrigar a trabalhar para mim. E o que sugere então? Perguntou Beatriz, sentindo-se cada vez mais confusa com o rumo da conversa. Gabriel levantou-se, cruzando a pequena distância entre eles. Ajoelhou-se em frente à poltrona onde ela estava sentada, seus olhos agora nivelados com os dela. Sugiro que você aceite o financiamento que aprovei para a sua consultoria. O quê? Beatriz piscou, certa de que havia escutado errado. Seu sonho. A consultoria para pequenas empresas. Gabriel tirou um envelope do bolso interno da camisa. Milagrosamente, o único lugar seco em suas roupas. Está tudo aqui. Um investimento inicial da Mendonça Enterprises para a Oliveira Consultoria Estratégica. Sem amarras, sem obrigações. Um investimento legítimo em uma empreendedora talentosa. Beatriz pegou o envelope com mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que ouvia. Por quê? Conseguiu perguntar finalmente. Porque acredito em você. Porque sei que será um sucesso e porque... Ele hesitou buscando as palavras certas. Porque quero consertar as coisas. Não da maneira errada, usando dinheiro para resolver problemas, mas dando a você a oportunidade que sempre mereceu e que, consciente ou inconscientemente, eu estava impedindo. Beatriz abriu o envelope examinando os documentos em silêncio. Era real. Um investimento substancial, termos favoráveis, nenhuma cláusula abusiva. Eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar a respeito, respondeu ele suavemente. E talvez também considere outra proposta. Qual? Gabriel tomou as mãos dela entre as suas, seu olhar intenso e sincero. Um jantar. Você e eu. Sem contratos, sem fingimentos. Apenas dois adultos que talvez, possivelmente, descobriram algo real em meio a uma farsa elaborada. Beatriz sentiu o coração acelerar. Isso é uma má ideia. Provavelmente, concordou ele com um pequeno sorriso. Mas sabe o que aprendi com meus pais depois de 45 anos juntos? Às vezes as melhores decisões são aquelas que parecem equivocadas no momento. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva contra a janela. Beatriz estudou o rosto de Gabriel, os olhos ansiosos, o sorriso hesitante, a vulnerabilidade que ele nunca demonstrava no escritório. Um jantar, concordou finalmente, mas vou pensar sobre a consultoria. Preciso ter certeza de que não estou aceitando pelos motivos errados. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi como o sol rompendo através das nuvens. É mais do que mereço, disse ele, apertando suavemente as mãos dela. Obrigado. Naquele momento, uma trovão particularmente forte retumbou, fazendo Beatriz pular. Ela nunca tinha superado completamente seu medo de tempestades. Ainda tem medo? Perguntou Gabriel suavemente. Um pouco, admitiu ela. Com delicadeza, ele soltou suas mãos e sentou-se ao seu lado na poltrona que mal acomodava os dois. Seu braço envolveu os ombros de Beatriz em um gesto protetor. Melhor, ela assentiu, permitindo-se relaxar contra ele, apenas um pouco. Tenho outra condição para esse jantar. Qualquer coisa. Sem mentiras, nunca mais. Gabriel segurou seu queixo delicadamente, virando seu rosto para que seus olhares se encontrassem. Sem mentiras, prometo. Outro trovão mais próximo desta vez. Beatriz estremeceu novamente, mas desta vez não era apenas pelo medo da tempestade. A proximidade de Gabriel, o calor de seu corpo, a intimidade do momento, tudo isso enviava arrepios por sua pele. Acho que esse temporal não vai passar tão cedo, comentou ele a voz baixa. Provavelmente não, concordou Beatriz. E o jantar com seu irmão? Conseguirá ir com essa chuva? Beatriz sorriu, surpresa que ele se lembrasse. Ainda faltam algumas horas. A chuva pode diminuir até lá. Gabriel assentiu, mas não fez menção de se afastar. Posso ficar aqui até passar? Prometo me comportar.
Pode, respondeu ela simplesmente. E assim ficaram lado a lado, observando a chuva pela janela, o silêncio entre eles confortável e cheio de promessas. Não era um final. Beatriz sabia que ainda havia muito a ser discutido, muito a ser resolvido. Era um começo, um início, real sem mentiras ou pretensões. Pela primeira vez em 2 semanas, Beatriz sentiu esperança florescer em seu peito. Qualquer que fosse o caminho à frente, eles o percorreriam juntos, não mais fingindo, mas realmente vivendo o que haviam descoberto naquele estranho fim de semana em Campos do Jordão. Gabriel, disse ela suavemente, quebrando o silêncio. Sim? Obrigada. Por subir 8 andares de escada na chuva. Ele sorriu, apertando-a levemente contra si. Por você eu subiria muito mais. Lá fora, a chuva começava a diminuir, e um tímido raio de sol rompia através das nuvens, prometendo dias mais claros pela frente. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.